Graça e paz, queridos. Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Então tá joia. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. É um privilégio para mim poder voltar aqui, né? Estar com vocês. É uma alegria muito grande, realmente. E todas as vezes que eu venho expor a palavra aqui, venho pregar a palavra aqui, de alguma maneira vocês me quebram. Toda vez mesmo. E hoje não foi diferente, cara. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Esse é o meu cântico, tá, gente? Tá? O irmão que escreveu para mim, tá bom? Escreveu com o Marcão esse cântico, tá? Eu divido com vocês, mas ele escreveu para mim. Aí eu tenho que chorar, irmãos. Eu tenho que chorar, porque esse cântico, ele surgiu num momento bem difícil, momento bem tenebroso das nossas vidas, né? E quando eu ouvia esse cântico, e quando eu cantava esse cântico, realmente dava um refrigério na alma, e é um cântico realmente muito lindo, que fala ao nosso ou aos nossos corações, né? Então, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Quero continuar agradecendo os irmãos sempre pelas orações, tá bom, queridos? Os irmãos têm orado por nós. Queridos, sem mais delongas, vamos aí meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Por favor, abra suas Bíblias aí, Deuteronômio, capítulo 6, do versículo de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus, irmãos: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor, teu Deus, e guarde os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Que Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre o Senhor, o Adonai. É o único Deus. Ele é o único Deus que nós realmente precisamos servir. Quando você observa o capítulo 5 aí de Deuteronômio, os irmãos vão ver que Deus está falando com Moisés e preparando Moisés para entregar a Moisés os 10 mandamentos, as tábuas dos mandamentos. Por que isso? Qual era o contexto? O povo de Israel viveu durante 400 anos escravos, como escravos ali no Egito. E nós sabemos que a terra do Egito era uma terra politeísta.
era uma terra que tinha o quê? Muitos deuses. E só para a gente ter ideia, tudo que você possa imaginar na natureza era um deus para o egípcio. Tá? Lembra das 10 pragas? Tinha até a praga das moscas, né? Por quê? Porque tinha um grupo de egípcios que adorava as moscas. Então, tudo que há na natureza, o egípcio adorava, tinha como Deus. E o povo de Israel viveu no meio dessa gente durante 400 anos. Então, os irmãos, imaginem o que aconteceu na vida do povo judeu durante esses 400 anos, no meio de um povo extremamente idólatra. Você já tinha parado para pensar nisso? Como que o povo de Deus viveu no meio dessa gente? Os irmãos creem, os irmãos concordam que muitos se corromperam por causa da idolatria? Muitos se perderam por causa da idolatria, perderam as suas identidades. Muitos já não sabiam mais quem que eles eram. Por quê? Porque eles viveram escravo. Escravo é obedecer a um senhor. E naquele tempo, obviamente, lá o faraó, o imperador, o rei do Egito. Então Deus conversa com Moisés, faz todo o trabalho com Moisés. Moisés então é enviado por Deus para o Egito. E o que Moisés faz no poder de Deus? Ele consegue o quê? Libertar o povo da escravidão. E o povo agora, depois de liberto, o povo começa a ter o seu rumo, começa a ir em direção à terra de Canaã, a terra prometida, que Deus havia prometido lá atrás, já a Abraão, a Isaac e a quem mais, gente? E a Jacó, não é isso? O pessoal estava a caminho. E Deus precisava preparar esse povo para entrar na terra prometida, que essa terra era uma terra especial, já não era o Egito mais. Eles na terra prometida não seriam escravos. Então Deus precisava preparar esse povo. E o que Deus faz então? Deus chama Moisés, trabalha com Moisés aí no capítulo 5, falando sobre as leis, sobre os mandamentos. E quando nós vamos para o capítulo de número 6, nós conseguimos observar, gente, que o escritor, ele continua falando sobre isso. E agora aqui no capítulo 6, de maneira assim, muito especial, eu quero destacar com vocês aí, o versículo de número 4. Ele é o único Senhor. Queridos, eu não sei se vocês sabem disso, mas essa é a oração do povo judeu até hoje. É o Shema, chama-se Shema. Todo judeu, até hoje, é a prática do povo. Eles fazem essa oração, é uma oração. Nós temos aqui a nossa constituinte, não temos? Diga-se passagem, por último tempo, já não estão respeitando muito não, né? Mas temos a nossa constituinte, correto? Só que em Israel, a constituinte da nação israelita é a Bíblia é a constituição deles. Então, essa palavra aqui, quando você está lendo aí, olha, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Para o povo judeu, isso é de extrema importância. É uma responsabilidade para eles. E eles realmente creem que o Senhor, o Adonai, é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único que pode socorrer. E essa é a oração desse povo. O povo que foi chamado por Deus, que foi liberto do Egito para adentrar na terra prometida, mas agora Deus então começa a preparar esse povo.
Começa a ensinar esse povo. E a primeira lição que a gente aprende aqui é justamente essa, é que o Senhor é o único Deus. Essa é a verdade que nós temos aqui. Nós não podemos ter um outro Deus além dele. Ele é o único. Para nós, ele também precisa ser o único. O Senhor Jesus, o Yeshua, precisa ser o único Deus para mim e o único Deus para você. Nós não podemos ter um outro Deus ou qualquer outra coisa à frente desse Deus poderoso, desse Jesus que é o Criador de todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas. Nós não podemos abrir mão dele. A igreja não pode abrir mão dele. Então ele precisa ser o meu e o seu único Deus, como era do povo judeu. Como naquele contexto o povo estava se apegando nele. E uma coisa interessante, irmãos, pelo fato dos judeus serem monoteístas, um povo que serve o único Deus, a história conta isso, como que essa gente foi perseguida. Como que esse povo foi perseguido. Em 1933, entre outras que já havia no passado, mas aí, né, na nossa história mais recente, vamos dizer assim, aconteceu com Hitler. Os alemães que tinham judeus como o resto, do resto, do resto, do resto. A ponto de instigar no seu país que você não deveria comprar nada que fosse vendido por um judeu. De tanto ódio que esse camarada e essa nação, muitos deles, tiveram no povo judeu. Esse é um exemplo mais recente nosso. Por quê? Porque era um povo que só tinha o quê? O único Deus. O único Deus. O Adonai de Sevaot. O Senhor dos exércitos. O único Deus. E eles sofreram por isso. Será que nós estamos prontos para sofrer pelo fato de servirmos ao único Deus? Você está pronto para isso? Você já parou para pensar nisso? Como servo, como serva? A gente precisa pensar, irmãos. Os tempos não estão fáceis. E a visão que a gente tem um pouquinho assim do futuro não é muito boa. Estejamos prontos para confirmarmos que o Senhor Jesus é o nosso único Deus. Ninguém além dele. Ninguém. Ele é o Senhor dos exércitos. Essa palavra é a palavra para a família. Família precisa ouvir isso. Nós precisamos aprender sobre isso. E aí ele continua aí, por favor, versículo 5, minha irmã. A segunda lição que a gente aprende aí, a segunda verdade que a gente pode aprender, é que nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso ser. Lê comigo, vamos lá? Ame o Senhor. Se nós tivéssemos lendo no hebraico, no original, o Senhor seria assim: o Senhor é o teu Deus. O Senhor é o teu Deus, de todo o teu coração. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração.
de toda a tua alma. Tá? Tua. Vai ter lá o pronome possessivo. Tua alma. Você pertence a Deus e Deus te pertence. Nós pertencemos a Ele, Ele pertence a nós. Ó, estamos fechados. Deus e nós e Deus, juntinhos. Deu para entender isso, irmãos? Juntinhos. E quando nós olhamos para essa palavra aqui, para o versículo 5, a ideia aqui é a seguinte: olha, eu preciso adorar a Deus com todo o meu ser. Deus está dizendo para o povo: olha, vocês precisam me adorar com todo o ser de vocês. É uma questão ôntica, uma questão do ser. Eu adoro a Deus com todo o meu ser. Eu adoro a Deus com a minha vida completa. Eu sou apaixonado por Deus. Eu amo a Deus. Deus está passando isso para Moisés, e Moisés passa isso para o povo entender: olha, vocês vão entrar na terra prometida, e vocês precisam chegar lá, tendo a certeza que eu, o Adonai, eu sou o único Deus para vocês. Vocês precisam chegar lá, tendo a certeza que eu estou no coração de vocês, que eu estou na alma de vocês, que eu faço parte, eu sou a vida de vocês. Como unicamente o Senhor é o Deus de Israel, é necessário a devoção total e exclusiva a Ele. A orientação de Deus é que o povo o adorasse com todo o seu ser, com todo o teu entendimento, meu irmão. O teu coração precisa se derramar diante do Senhor. O meu coração precisa se derramar diante do Senhor. A igreja precisa derramar o seu coração, a sua vida, todo o seu ser no altar do Senhor. A família precisa fazer isso, queridos. Eu não sei se vocês viram, não é nem um vídeo, uma reportagem, talvez alguns tenham, né, gosta aí das redes sociais, da internet, né, de que nos Estados Unidos já foi inaugurado, já está em funcionamento, igrejas evangélicas, aí, ó, dizendo de nudismo, irmãos. O diabo, quando ele tentou Eva, qual foi a artimanha que ele usou, os irmãos lembram? Para tentar Eva, o que o diabo fez? Vamos lá, vamos aproveitar que é mais um estudo bíblico, vamos dizer assim. Quem se atreveria a falar aí? O que o diabo usou? Menos o Filipe. O que o diabo usou para poder tentar Eva? Persuasão. E foi persuasivo mesmo, né? E como foi? Sabe o que ele usou, irmãos? A própria palavra. Mas Deus não disse bem assim, ó. E Deus tinha dito, não tinha? Não come. Mas não foi bem assim que Deus disse. Se você comer, você vai ser como Deus, vai ficar sabendo bem e o mal. Olha, a coisa vai ficar maravilhosa para você. Ó, usou a própria palavra. E esse grupo que surgiu lá, e daqui a pouco vai chegar no Brasil, porque tudo que nasce lá chega aqui, é uma coisa de louco, isso, influencia a gente aqui, infelizmente, e simplesmente
Eles pegam e dizem, se Deus fez Adão e Eva nu no paraíso, por que a gente não pode vir prestar culto ao Senhor nus? Aí Deus está falando para o povo, olha, vocês precisam me amar o quê? De todo o quê? Coração, de todo o quê mais? A tua alma, teu entendimento ou tua força, dependendo da tradução. Olha, você tem que ter o seu ser todo voltado para mim. Eu tenho que ser dono de todo o seu ser, para que esse tipo de coisa não venha trazer dificuldade para vocês. Nós precisamos nos apegar ao Senhor, irmãos. Volto a repetir, nós temos vivido tempos complicados e a tendência é complicar um pouco mais, pelo menos é o que está aparecendo. Claro que nós não queremos que tudo corra bem. Queremos ou não queremos? Claro, que todo mundo se beneficia. Glória a Deus se acontecer. Mas o que nós temos visto é que as coisas estão se complicando. E eu, você, nós, a Igreja Batista Betânia aqui, as igrejas evangélicas sérias, comprometidas com Deus, está chegando o momento de tomar decisão. Se você está cá ou se você está lá. Ou se você comigo ajunta, ou você espalha. Está chegando, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Está chegando. Está afunilando. O negócio está ficando apertado. E Deus já sabia que as coisas iam ficar complicadas para o povo. Lá atrás, há 3.500, 4.000 anos. Mas Deus está dizendo para eles, olha, se ligam em mim. Se apeguem em mim. Porque eu vou me apegar em vocês. E nós estaremos juntos. E juntos nós venceremos essa batalha. Juntos nós venceremos essa luta. A ideia aqui é que todos os israelitas devem amar o Senhor com todo o seu ser. E nós, hoje, devemos amar o Senhor com todo o nosso ser. Vamos continuar aí? Versículos 6 e 7, faz favor, filha. 6, vamos lá, todo mundo junto? Vão comigo? Que todas estas palavras, estejam onde, gente? Total, não é isso? Seu ser, lá no hebraico é a palavra lev, essa é a palavra para coração no hebraico, são 2 letrinhas hebraicas só, lev, olha, do coração, tá beleza? Vamos lá agora, continua por favor. Então vamos lá, papai, você que é pai aí, você que é mamãe, vamos ler de novo esse versículo? Vamos lá? Olha, você, já, o seu coração cheio de Deus, beleza? Está comigo? Coração cheio de Deus, você já tem definido na sua vida que o Senhor Adonai, que o Adonai, o Senhor Deus é o seu único Deus, já está definido isso na sua vida, amém? Amém? Depois disso agora, o que você vai fazer? Vamos lá? Ensina. Você já tem o Senhor como seu único Deus. Você já o adora de todo o teu coração, teu entendimento e tua alma. Agora o que você precisa fazer, papai? O que você precisa fazer, mamãe? É ensinar a quem? Seu filho. Vovó, netinho, netinha, lembra lá?
Lloyd, é isso mesmo? Vovó Timóteo, é isso mesmo? Lloyd, né? Luíde, Lloyd, se eu não me engano. Vovó Timóteo, olha, toda a base cristã que Timóteo teve, ele aprendeu com quem? Com vovó Lloyd, cara. A vovó estava lá, meu filho, vem cá, meu netinho, ó, calma, ó, aqui, ó, o Senhor Jesus é o único Deus, tá? Aprendeu? Ó, é Ele, é o único Deus. Vem cá, e você tem que ensinar o quê? No caminho, ó, mas o quê? Qual outra maneira? No caminho, ao deitar, ao levantar, ó, cuida do seu filho, ensina o seu filho. Quem está dando essa ordem para Moisés, irmãos? Quem está dando essa ordem? Deus. Se Deus está dando essa ordem, é para o nosso bem? Era para o povo de Israel? Para o bem do povo de Israel ou não? É para o nosso bem hoje ou não? É para o bem das famílias hoje ou não? Nós estamos vivendo um tempo que está sendo muito falado sobre a ideologia de gêneros. Não temos vivido esse tempo? Quem melhor para falar sobre esse assunto com o filho? Quem? Pai e mãe. São as pessoas ideais para falar sobre isso. Só para vocês terem ideia, irmãos, o judeu, quando você começa a estudar um pouco a cultura judaica, eu estou tendo esse privilégio agora, você vai aprendendo muitas coisas, e até coisas que você não aprende no seminário. A gente não aprende no seminário, a gente não tem aula da cultura judaica no seminário, né? E aí, você percebe que uma criança judia, de 0 ano, irmãos, aos 6 anos, ele tem toda a Torá decorada. Ele não precisa abrir a Torá para ler, está tudo aqui. De 0 a 6 anos, irmãos. E os irmãos sabem que a Torá é conhecido como os primeiros 5 livros da Bíblia, não é? Mas se a gente aprofundar, isso aí é fantástico. 5 livros da Bíblia, começando em Gênesis a Deuteronômio, 5, Levíticos, Números, eles já sabem, irmãos. Sabe por quê? Porque o povo judeu cumpre isso na regra. Eles ensinam os seus filhos no caminho, ao deitar, ao levantar. É assim que eles fazem. Você já se perguntou, por que o judeu é próspero? Você já fez essa pergunta? Você já ouviu algum vídeo aí, falando sobre isso? Por que o judeu é próspero? Dá para entender mais ou menos por quê? Ou não? Olhando aqui, dá para entender mais ou menos por quê? E quando eu estou falando de prosperidade aqui, estou falando de dinheiro não, tá, irmãos? Unicamente de dinheiro não, de maneira nenhuma. De vida com Deus, é isso aí. Tá? Prósperos, irmãos. Comprometimento. E de 6 anos aos 12 anos, toda criança judia já conhece toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, de cor. Sabiam disso? Lembra a primeira vez que Jesus sumiu? Maria e José ficou desesperado procurando Jesus. Lembram desse texto? Mateus fala sobre isso, né? E Lucas fala sobre isso. E aí começou a procurar Jesus, e procura daqui, procura e tal. Encontraram Jesus. Onde Jesus estava, irmãos? Com 12 anos? Estava fazendo o que no templo? E estava no meio de quem? Dos rabinos, dos mestres. Estava o quê? De igual para igual. Aí quando nós olhamos para o texto, a gente pensa assim, mas era Jesus, cara. Jesus tinha... Não, irmão, Jesus era um judeu, era uma criança judia com 12 anos, ele já conhecia toda a Torá. Então ele poderia falar de igual para igual, até porque na cultura judaica, com 12 anos, você já é adulto. E Jesus era o mais velho da família,
Então ele tinha autoridade para entrar na sinagoga e no templo a hora que ele quisesse, porque ele era o filho mais velho da família. Isso fazia parte. Jesus já dominava isso. Por quê, queridos? Porque com certeza, irmãos, Maria e José, que foram seus pais, colocavam isso, o quê? Em prática. Porque Jesus é Deus, mas ele foi humano também. Ele passou por todo o processo de nascimento, de desmamar, de ser circuncidado e de crescer. Os irmãos concordam com isso? Passou por todo esse processo. Então você, papai, você, mamãe, você tem uma responsabilidade com seus filhos. Você, vovó, você, vovô, tem responsabilidade. A minha responsabilidade com o Lucas e a Poliana já passou. Ela tem 28, já casou, e o Lucas tem 25. Está clamando a Deus por uma varoa. Chega uma varoa aí para ele. Deus já está preparando em nome de Jesus. E agora a minha tarefa começou de novo. Porque Deus deu um netinho de presente lá, o Pedro. Então chegou o Pedro agora. Então, eu vou ter que retomar, Felipe. Tudo aquilo que eu fiz lá atrás, que Deus me permitiu fazer com Lucas e Poliana, vou ter que retomar agora com o neto, cara. Não tem jeito. Sentar e ensinar o quê? O caminho. Ao levantar-se, ao deitar-se, ora com seu filho. Diga para o seu filho que Jesus o ama. É um menino. João, ou Lucas, ou Fernando, olha, você por enquanto é o homenzinho de Jesus. Daqui a pouco você vai crescer e você vai ser o homenzarrão de Jesus. Poliana, Joaquina, olha, você é princesinha de Jesus. Quando você crescer, você vai ser a princesona de Jesus. Bota isso, incrusta isso na cabeça. Para quando chegar na escola e começar a ter aqueles assuntos atravessados do professor, ela ou ele vai falar, não, é isso aqui, eu sou de Jesus. Eu não vou escolher, Deus já escolheu para mim. Eu sou menino, Deus já escolheu para mim, eu sou menina. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Quando Deus criou o quê? Homem e mulher. Ponto. É princípio de Deus, irmãos? Daqui a pouco talvez eu seja preso por falar isso, não tem problema não. Pode prender. Mas eu não vou deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. É a palavra de Deus. E o dia que eu me calar de falar da palavra, então, vou vender churrasquinho, vou fazer outra coisa, não é? Menos pregar a palavra. Você pai, você mãe, olha, faz isso. Você já se perguntou por que onde Jesus ia tinha criança? Já se perguntou isso alguma vez? Quando você lê a Bíblia? Jesus gostava de criança, irmãos? Gostava ou não? Jesus era apaixonado por criança. Onde Jesus ia tinha criança. Ele estava lá no monte, pregando aquele monte de gente, que tinha uma curriola lá, juntinho, e outra coisa, hein, e a curriola estava juntinho com ele, lá na bainha do vestido dele, segurando a sandália dele, estava lá a criançada, estava lá, irmãos. A Bíblia não fala nesse sentido, porque naquele tempo as crianças não eram contadas, mas estava lá. Mas tem vários momentos que a gente vê Jesus falando, olha, deixa vir as minhas crianças, que delas é o quê? O reino dos céus. Sabe por quê? Tinha muita criança do lado de Jesus, irmãos? Porque é uma coisa interessante, Jesus era um rabino, não era? E todo rabino judeu, naquela época, tinha discípulos criança. Você sabia disso? Não tinha discípulo só adulto não, tinha discípulos crianças também.
E esses rabinos faziam o que com essas crianças? Ensinava essas crianças o quê? No caminho. Olha aí, gente. Isso é fantástico, irmãos. Os pais tinham essa responsabilidade, mas os rabinos também tinham, de cuidar, de educar essas crianças no caminho em que deve andar. Família, nós precisamos ter essa preocupação, irmãos. A igreja precisa ter essa preocupação. O Senhor Jesus, Ele quer que nós aprendamos, para que possamos então exaltar o nome dEle, para que possamos então conclamar o nome dEle por toda a face dessa terra. E para a gente finalizar, os 2 últimos versículos, irmão, vamos fechar aí. Felipe, já invadiu o horário aí, cara? Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí, qualquer coisa, levanta aquela plaquinha lá do seminário, aquela plaquinha assim, stop, para. Beleza? Vamos lá, gente. Os dois últimos versículos para a gente fechar, o versículo 8 e 9. Olha, eu e você, nós já temos um único Deus, certo? Já temos um único Deus. Tendo esse único Deus agora, nós o adoramos o quê? De todo o nosso coração, nosso entendimento, nossa alma ou nossa força, correto? Depois dessas 2 coisas fantásticas, agora nós passamos para os nossos filhos, não é? Começamos o quê? A ensinar os nossos filhos. E agora, depois de ensinar os nossos filhos, volta-se para nós de novo, e o versículo de 8 e o versículo 9. E olha, sinaliza todas essas coisas que eu estou falando para vocês, nas mãos de vocês, na fronte de vocês, na testa de vocês, nos umbrais das portas. Façam isso. Essa palavra. E aqui, queridos, a ideia aqui é justamente de propagar essa mensagem, de anunciar essa mensagem, e falar da mão. Por que a mão? Você já percebeu? Que tudo que você faz, você usa o quê? Você usa o quê? Você usa a mão. Tem alguma coisa que você faz na vida que você não use a mão? Não tem como. E antigamente até tinha aí, de repente, as tias aí um pouquinho mais velha não, vai pegar mal pra caramba, né? Mais experiente. Lembra a musiquinha? Cuidado o olhinho no que vê. Lembram dessa aí? Cuidado, mãozinha no que? O quê? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Lembram disso? Lembrou, né? Ficaram sem graça de lembrar, porque vai pegar mal, mas faz parte. Irmãos, as mãos. Então Deus está falando, olha, vocês precisam ter isso nas mãos. É ação, eu vou fazer. Quando você abençoa alguém, o que você faz para abençoar essa pessoa? Você não estende a mão? Lembra dos apóstolos? Quando eles iam abençoar alguém, orar por alguém, o que eles faziam? O texto é claro, Atos dos Apóstolos, eles impunham as mãos para orar, para abençoar as pessoas. E aí o texto continua dizendo, olha, as mãos e agora a testa, a fronte. Qual é a ideia aqui que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, olha, o povo agora precisa guardar na mente, no cérebro, dentro da cabeça, tudo isso. E colocar isso em prática no dia a dia. Tudo isso que vocês estão aprendendo comigo aqui, Moisés, que o povo está aprendendo, o povo precisa botar em prática. Então, se a sua mente, Moisés, se a mente do povo, Moisés, se a mente da Igreja Batista Betânia aqui nessa localidade tiver recheada das coisas de Deus, os irmãos só irão propagar as coisas de
Deus. Eu vou propagar as coisas de Deus. Nós iremos propagar as coisas de Deus. Por quê? Porque a boca fala do que o quê? O coração está? Pegou? Mistério do negócio? É isso, irmãos. A boca fala, o coração está cheio. E aí continua dizendo o texto. E você deve fazer isso como sinal onde? Nos umbrais da porta, né? No nosso caso, caixonete. É isso? Caixonete nosso. E nas portas. Lá, na chegadinha da sua casa lá, o que você tem escrito? O que tem escrito na sua casa lá? Ó, a gente precisa pensar nisso, irmãos. O judeu tem uma coisa chamada mezuzá. Eu acredito que o Alisson, quando foi a Israel, deve ter visto isso lá, provavelmente. Que geralmente quando faz as caminhadas é mostrado. É uma pecinha redondinha e dentro dessa pecinha tem um pergaminho, que tem esse texto aqui de Deuteronômio. E essa mezuzá, esse tubinho, ele é colocado onde? Nos umbrais da porta de toda a casa israelita, está lá. Quando o judeu chega, o que eles fazem? Eles vão lá na mezuzá, o que? Adonai é o nosso único Deus. Eles entram, dormem. Quando eles acordam de manhã, eles saem, o que eles fazem? O Senhor é o nosso único Deus. Está lá, escrito, até hoje eles obedecem isso. E aí? O que nós temos colocado nos umbrais das nossas portas? Aqui mora uma família feliz de Jesus? Ou qualquer outro texto bíblico, ou um versículo bíblico na porta da sua casa, aquelas plaquinhas que geralmente você coloca ali na entrada, geralmente bem-vindo, né? Já parou para pensar nisso, irmãos? Por que Deus fazia isso, irmãos? Porque nós, seres humanos, a gente tem muita facilidade em esquecer aquilo que Deus faz por nós. Sabe qual é a didática do judeu? É a repetição. Eles repetem. Por quê? Porque eles têm a ideia de que nós esquecemos fáceis as coisas que Deus faz. Mas não é verdade? Esquecemos ou não esquecemos? Hoje Deus nos dá bênção, né? A gente glorifica, glória e tal, e sapateia, e no azeite e tal, chega amanhã, Deus nos permite uma situação difícil. Qual é a nossa tendência, irmãos? Esquecer a bênção de ontem e focar o quê? Perdão da palavra aqui, tá, irmãos? A desgraça de hoje. Somos assim ou não somos, irmãos? Para a gente vencer isso, o que nós precisamos? De meditar na palavra. O Senhor, o Adonai, é o nosso único Deus. É o seu único Deus. É o meu único Deus. É posse mesmo. Você pertence a Deus e Deus pertence a você. Sempre que Deus se refere ao povo, Deus se refere ao meu povo. Meu, é meu. É meu mesmo. É posse. Eu criei, eu dei o fôlego da vida, então é meu. Eu tenho todos os direitos sobre você, meu servo, sobre você, minha serva. Irmãos, famílias, apeguem-se a essa palavra, apeguem-se a essa ordem do Senhor. É a ordem de Deus, é a orientação de Deus, são lições que Deus nos traz nesta noite. Ele é o único Deus. Eu preciso amá-lo com todo o meu ser. Eu preciso ensinar os meus filhos andando. Ao levantar-se, ao deitar-se, eu preciso
chamar o meu filho, eu preciso orar com ele, eu preciso orar com a minha filha. Eu preciso ensinar no caminho, andando para qualquer outro lugar, para a escola. Eu preciso orientar o meu filho, eu preciso ensinar o meu filho, eu preciso ensinar a minha filha que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é criador de todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas, que Ele é aquele que abençoa, aquele que faz bondade, mas é aquele que às vezes também permite algumas coisas ruins acontecerem. Ensine isso para o seu filho, ensine isso para ele também. Olha, Deus é bom, filho, mas às vezes Deus permite acontecer alguma coisa ruim na família da gente, mas não é porque Deus é ruim não, tá, meu filho? É porque Ele quer nos ensinar, e às vezes nós só aprendemos com chicote. Lembra você quando era criança lá? Quantas coisas você aprendeu por causa daquela chineladinha da paz? Lembra? Geralmente todo chinelo que a mamãe batia era branco, né? Simbolizar a paz, da hora da aflição, não é? Lembra disso? Aquele cintozinho pendurado atrás da porta, era ou não era? Era. No meu caso, com o meu pai, era um facão desse tamanho que ele tinha, e ele só batia de lado. O dele não era cinto, nem chinelo, né? Então eu adorava apanhar da minha mãe, porque mãe até para bater, mãe é uma delicadeza, né? Que linda, ela vem com, nossa gente, ela vem com sandalinha, chinelinho, branco, ainda fala com você ainda, meu filho, olha, mamãe vai dar uma chinelada porque você, cara, o pai geralmente já chega mais na base do, vamos ver, né? Hoje em dia não, os pais hoje, eu acho que é um pouco mais tranquilo, mas no meu tempo, aí, mais experiente, aí com certeza, os pais chegavam mais de sola, né? Mas você precisa ensinar os seus filhos, porque é isso que Deus está nos orientando, irmãos, é isso aqui, ó, está na palavra, pensa nisso com carinho. Essas são as lições que Deus está trazendo para nós nessa noite. Vamos praticá-las, vamos colocar em prática, que já falei para vocês aqui várias vezes, e vou repetir aos irmãos, olha, na hora da aflição, na hora dos problemas, é essa palavra que sustenta você, irmãos, é aqui, ó, é a palavra de Deus. Se não for o Senhor, não dá nada para nós, é o Senhor, tá bom? Então, se você vier passar por uma aflição, você só vai vencer essa aflição na palavra. Fora da palavra, você vai sucumbir, você vai se destruir. Busque a palavra sempre, tenha sempre na sua mente, no seu coração, o Senhor Jesus é o meu único Deus, eu o amo de todo o meu coração, e vou ensinar isso para toda a minha família, e eu vou escrever isso nos umbrais da porta, porque Jesus é o meu Deus, é o meu Salvador, aleluia, toda a glória seja dada a Ele, amém? Deus abençoe vocês.